Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é o voleibol. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O Brasil tem um histórico de sucesso no voleibol na história das Olimpíadas, com 11 medalhas no currículo, com 5 medalhas de ouro, sendo 3 do masculino e 2 do feminino, 4 medalhas de prata, sendo 3 conquistadas pela seleção masculina e 1 pela seleção feminina, e 2 medalhas de bronze, ambas conquistadas pelas meninas da seleção brasileira. E para falar mais sobre essa modalidade, eu estou aqui com a Patrícia, ela que é treinadora de voleibol há 18 anos. Ô Paty, o vôlei foi criado nos Estados Unidos por um professor de educação física que queria uma modalidade que não existisse contato físico, é isso mesmo? É isso mesmo, na época a modalidade que puxava era o basquete e ele gostaria de algo que fosse mais leve, que as meninas também pudessem ter um pouco mais de vivência, e aí foi criado o voleibol. Então, como que se joga voleibol? Quais são as principais regras do voleibol? Inclusive, o voleibol foi criado, né, com a bola era uma câmera de basquete. E aí, né, devido à existência da modalidade, eles foram aprimorando. O voleibol é uma modalidade muito específica, né? Ele joga com fundamentos muito específicos de recepção, levantamento e ataque. A gente trabalha na quadra 6 jogadores por equipe, podendo ter o líbero ou não, né? Hoje em dia, no adulto, joga-se até com mais jogadores, com 8, líbero de recepção, líbero de defesa. Tem o trabalho do rodízio, que é muito mais especializado, que é o 5-1, joga com 5 atacantes, mais o levantador, que constrói toda a jogada. Não é obrigatório os 3 toques, mas se joga muito, né, através dos 3 toques. É o limite. Os jogadores eles não podem infringir algumas regras inerentes ao voleibol, então é mais ou menos assim que se joga o vôlei. E você falou do líbero, né? Líbero é uma posição de jogador. E quais são as posições dos atletas de voleibol? No sistema que é mais especializado, a gente joga com 2 ponteiros, 2 centrais, o líbero, levantador e o oposto. São esses jogadores. Aí, dentre, às vezes, a especificidade, tem um líbero específico para recepção e um líbero específico para a defesa. Qual que é a característica de cada posição que você acabou de falar? Os ponteiros, eles geralmente dentro de um rodízio jogam, a gente chama, né, pela extremidade. Quando eles estão no fundo, eles têm a possibilidade de atacar bolas de pipe, que são pela fundo 6. Quando eles estão na rede, jogam a grande parte do tempo na posição 4, que é do lado esquerdo da quadra. Eles têm o papel tanto de recepção quanto de definição. Os centrais, eles são responsáveis por receber as bolas mais rápidas. Nós, do voleibol, a gente hoje em dia acha, né, o central e o oposto uma função de definição da equipe. Quando as equipes jogam com os centrais, dificilmente a bola retorna para o nosso lado. Tem o oposto, que a gente chama que é um atacante, que é um pouco mais de força, o definidor, aquele jogador que é responsável pelos pepinos, e o levantador, que é o que constrói o jogo, faz a armação das jogadas, faz a distribuição, faz a leitura do bloqueio adversário, faz toda a estratégia, né, bloqueio, para montar o seu melhor sistema ofensivo. E o líbero? O líbero ele é responsável pela recepção, né? Ele entra geralmente no lugar dos centrais. Dizem, né, que os centrais não sabem passar, mas às vezes, né, tem muitos centrais aí habilidosos, mas ele geralmente entra no lugar dos centrais para deixar o jogo mais dinâmico. Então ele é responsável pela recepção, pelo fundo de quadra, né? Recepção e defesa. O líbero ele não pode ter a função de atacar, ele não pode infringir, ao mesmo tempo que ele também não pode levantar de toque, isso já é uma parte da regra, dentro da linha dos 3. Então, se o líbero realiza um levantamento de toque dentro da linha dos 3 e o atacante faz o ataque acima do bordo superior da rede, é considerado como infração. Então, o líbero ele é responsável pela parte mais dinâmica ali do fundo de quadra, para deixar o jogo um pouco mais gostoso de se ver. E o jogo é um jogo muito dinâmico, né? Exatamente, não, é muito dinâmico, né? O objetivo das equipes é derrubar a bola no chão. E para que isso não aconteça, né, muita estratégia de defesa, muitos recursos defensivos. No feminino existe muitos rallies, no masculino por ser um potencial físico um pouco maior, só que hoje, com o potencial do saque,
gerando muitos passes afastados da rede, que a gente chama de C, tem se visto muitos ralis no masculino também, né? Já no passe A, que é o passe um pouquinho mais perto da rede, porque a linha de ofensiva, que o ataque ele fica preponderante à linha defensiva, é mais difícil, mas é muito dinâmico e hoje em dia a gente está vendo os líberos muito habilidosos, os levantadores com a função de criar, mas ao mesmo tempo também de defender muito e deixar o jogo um pouco mais dinâmico, mais alegre para a gente, espectador. Quais são os principais movimentos? Você falou do saque, você falou do bloqueio. Quais são os principais movimentos dentro do voleibol? O voleibol tem muitos fundamentos e movimentos específicos, né? Os fundamentos assim, principais, toque, manchete, ataque. E dentro do toque e manchete, a gente pode destrinchar o toque para o levantamento, o toque para a recepção, dentro da manchete, a manchete para a recepção, a manchete para a defesa. Aí temos o trabalho de ataque, né? O ataque ofensivo, o ataque construção, o ataque reconstrução, o bloqueio. E o sistema defensivo, né, que a gente trabalha muito com o trabalho de manchete e recursos defensivos. Então, são esses fundamentos. E o saque? O saque é que é onde inicia realmente um rally e inicia o jogo de voleibol. Como que funciona a pontuação dentro do voleibol? São sets, né, melhor de 3 sets, de 25 pontos. Se uma equipe vencer os 3 sets, ela sai ganhadora do jogo, vitoriosa. E se houver o set de desempate, é um set de 15 pontos, né? Mas sabendo que se empatar 14-14, sempre uma diferença de 2 pontos. Então, as equipes elas estão, né, empatadas 24-24, vai a 26 e assim sucessivamente. Quanto tempo mais ou menos dura uma partida de voleibol? Isso aí vai variar de quanto o set, né? Então uma partida de 3-0 geralmente é 1h30, 1h40. Uma partida de 5 sets, 2h30. E hoje com os desafios as partidas têm se alongado um pouco mais, né? Devido à adaptação, né, ao desafio. Tem durado 2h40, 3 horas. A gente viu aí na TV que teve um jogo que se alongou bastante. Mas em média, uns 5 sets, 2 horas, 2h15. Desafio, o que é isso? O desafio são os recursos tecnológicos que hoje os técnicos eles possuem, né, as equipes possuem, para tirar dúvida de uma marcação da arbitragem, né, que talvez um dentro fora, um toque na rede, um toque no bloqueio, e aí cada equipe tem os direitos de pedir o desafio dentro do jogo. Hoje a CBV, ela distribuiu, né, e disponibilizou para as equipes esse recurso. A gente está colaborando, né, para que essas equipes tenham os recursos e que exista menos dúvidas durante o jogo. Qual que é o tamanho de uma quadra oficial de voleibol, o tamanho da rede, como que é isso, Paty? A rede ela varia por categoria. Hoje no adulto a rede masculina é 2,43, o feminino é 2,24. Aí nas categorias menores, né, para deixar o jogo mais dinâmico, a rede vai diminuindo. E em relação à dimensão da quadra, é 18x9. Qual que é a vestimenta de um jogador de vôlei? O que ele precisa ter no campeonato para disputar as partidas? Nas partidas, tem algumas regrinhas, né? Eles precisam estar uniforme igual, né? Meia acima do tornozelo. Tem algumas equipes aí que tem a obrigatoriedade de ter um estabilizador, que é uma tornozeleira, para evitar que o jogador tenha as lesões mais sérias, mas isso é opcional. Um calção, uma camiseta, né, que seja confortável, um tênis adequado para aguentar o impacto, porque o jogo de vôlei tem muito salto, muita mudança de direção, né? Então isso é muito importante, mas dentro da partida eles precisam estar iguaizinhos, isso é o mais importante. A meia, se a equipe optar por ser uma meia branca, todo mundo tem que jogar com a meia branca, então é mais ou menos isso. O que um jogador de vôlei precisa ter? Quais são as principais características de um jogador de vôlei? A altura conta? Como que é? Hoje em dia a gente cada vez mais o perfil físico tem chamado a atenção, só que não pode ser um determinante, né? A gente vê muito, aí dentro da Superliga tem muitos jogadores e jogadoras que não têm uma estatura considerada a ideal, porém jogando em altíssimo nível. A gente sabe que para, quem sabe, né, os perfis internacionais, que vai jogar para fora, com certeza o perfil, a altura conta muito, mas que o jogador de vôlei ele precisa agilidade, tomada de decisão,
altura é importante, velocidade, reação, então acho que são os pré-requisitos, né? E dentro de cada posição tem uma habilidade, né, motora que é inerente à habilidade que vai deixar esse jogador um pouco mais apto para contribuir dentro da quadra. Quais são as principais potências na modalidade? Você diz mundialmente falando? Os Estados Unidos, a Rússia, mas devido às circunstâncias ela está fora, a Itália, e a gente não pode esquecer do Brasil, né? A gente sabe que talvez a gente não tenha alcançado resultados tão expressivos, mas a história do Brasil no voleibol ela não pode ser jamais esquecida, então eu considero também o Brasil uma grande potência. Então Estados Unidos, Itália, Brasil, para mim, Polônia, né, que tem uma liga muito interessante, são grandes potências. A gente, lógico, eu acho que assim, o voleibol está se igualando demais. A gente vê o Japão chegando, né, que talvez não era tão rotineiro para nós. Então, acredito que está todo mundo, né, se apropriando dos recursos e fazendo valer, né? Então, acho que na minha concepção as grandes potências são essas. Vitor deixou de lado as chuteiras para jogar vôlei. Quando eu era menor, até uns 8, 9 anos, eu ainda jogava futebol. Era meu sonho ser jogador, sonho de todo moleque pequeno assim. Mas depois que eu fui pro 6º ano, em 2022, na minha escola começou a ter atividades extracurriculares. E aí uma das opções era o vôlei. E eu não queria mais praticar o futebol por causa da pandemia, que eu parei de praticar esporte. E aí eu me achei no vôlei depois, comecei a praticar na escola. Fiquei o ano inteiro só jogando na escola. Depois, em 2023, eu comecei a jogar mais sério, comecei a treinar mais. E no final do ano, fiz a seletiva para entrar aqui no Vôlei Renata. Vôlei tudo de bom para você? Como que é? Tudo de bom, adoro jogar, me divirto muito. E é uma coisa que me faz muito feliz. Há 4 anos, o vôlei entrou na vida da Ana Clara. O vôlei, ele apareceu num momento da minha vida em que eu não sabia mais o que eu tinha, qual era a minha missão. E o vôlei me motivou todos os dias a ter disciplina e foco no que eu realmente quero. Eu já tentei praticar outros esportes, eu não consigo. Realmente o vôlei é o que me encanta. Sua paixão? É, minha paixão. O vôlei é a paixão do Enzo de 14 anos. O jovem joga a modalidade desde quando tinha 4 anos de idade. O vôlei é minha vida, é tudo que eu faço. Sempre joguei, é isso, sempre minha vida. O Adriano, que joga pelo Vôlei Renata, é minha inspiração. Ele joga muito, eu levo ele como inspiração, né? Praticante da modalidade há pouco mais de um ano, o vôlei proporcionou uma mudança na vida da Isabela. O vôlei mudou minha vida, ele me ajuda muito em questão de me acalmar, em vários motivos, ele me ajuda muito. Como que você conheceu esse esporte? Eu estava andando pelo Parque Taquaral e eu vi o Vôlei Renata e tive interesse de começar a fazer o vôlei. E aí não largou mais? Como que foi? Não larguei mais